Estudo Bíblico Eclesiastes 9, versos 1 a 18. O pregador focaliza assuntos acima do sol, assunto que todo crente deve saber. Primeiro, que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Nada sai do seu controle. As coisas podem estar erradas em nossa visão, mas nada está errado na visão de Deus. Vemos no livro de Jó que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Quando temos Deus, não importa o que aconteça. Portas abertas ou portas fechadas são a mesma coisa quando elas são abertas ou fechadas por Deus. Vemos a certeza da morte porque ela é o destino de todos nós. Mas quão ditosos são aqueles que estão além da morte por estarem com o Senhor Jesus. O crente não precisa temer a morte porque o Senhor Jesus tem as chaves da morte. Não devemos esperar muito do ser humano, nem ficar desapontado com ninguém. Jesus já nos avisou que do coração do homem provém todo mau desígnio. Por isso é que Deus disse que nos daria um coração novo. Isto significa que o nosso coração é tão ruim que não presta nem para ser consertado. O problema do homem é o coração. Por isso não podemos entregar nossos sonhos, nossos planos, nosso futuro, nossas esperanças a alguém cujo coração é ruim. E é por isso que nos decepcionamos tão facilmente com as pessoas, porque confiamos em quem não temos que confiar. Se a maldade existe no coração do homem, como podemos entregar nossa vida a alguém confiando nele incondicionalmente? Todo homem é pecador como nós. O ser humano é traidor. Se traz Jesus que morreu por ele, imagina o que não poderá fazer comigo. Versos 4 a 6. Onde há vida, há esperança. Quanta valentia, quanta ameaça, quanta mentira, quantos projetos humanos. E as pessoas nem sabem se vão amanhecer no outro dia, porque Deus é que tem contados todos os nossos dias em suas mãos. Ore por seus perseguidores, por seus ameaçadores, porque eles não enxergam 1 centímetro à frente de seu nariz, porque senão não estariam praticando maldade. Versos 7 a 10. Algum hedonista, aquele que vive buscando prazer, lendo o verso 7, pode se alegrar dizendo que isso é exatamente o que deseja, liberdade para fazer somente o que lhe agrada. Mas se ele continua a leitura, no verso 8 vemos que o pregador está nos advertindo a que nos mantenhamos limpos. Podemos nos alegrar e comer nosso pão e beber nosso vinho, mas devemos nos manter intactos das coisas desse mundo, porque Deus tem os olhos abertos sobre todo ser humano, sobre toda a criação. Temos que buscar nosso óleo vindo do Espírito de Deus todos os dias para estarmos preparados para a vinda de Jesus ou para a nossa morte, que não sabemos quando virá. Mas para termos nosso óleo, temos que ter nossas vestes alvas. Os argumentos para a vaidade da vida são muito fortes, porque temos injustiça, sofrimento, mortes súbitas, assassinatos. Vemos pessoas perversas vivendo confortavelmente e pessoas justas vivendo em dificuldades. Isso acontece em todo mundo, pois onde existe o homem, existe o pecado. O primeiro assassinato foi lá no Éden, num lugar onde não poderiam acontecer essas coisas, e quem morreu foi um homem justo e temente a Deus. Mas se nós levarmos em consideração os argumentos coerentes e justos, vamos ficar debaixo do sol querendo explicações. Porém, não há explicação para estes acontecimentos. Quando meditamos na palavra, no entanto, o nosso coração se aquieta por sabermos que estaremos na eternidade com Deus. E é só por isso que vamos comer nossa comida com alegria e beber com o coração jubilante, porque sabemos que aqui, debaixo do sol, todas essas coisas vão acontecer. Mas temos convicção de que Deus tem algo muito melhor, pois Jesus já foi preparar um lugar para nós ao seu lado. Aleluia! Verso 9. Aqui o pregador diz que é para se alegrar e não para aguentar. Não espere até chegar à aposentadoria ou a outra coisa qualquer. Para você se alegrar com sua esposa, você só precisa da esposa.
Você não se casou obrigado, você escolheu. E não é porque as pessoas irresponsáveis do mundo se separam que você tem que se separar também. O voto que você fez diante de Deus tem que ser cumprido. Tenha coragem, porque desistir é muito fácil, mas lutar para ser feliz ao lado de quem você escolheu às vezes é difícil, mas é possível. Fácil é fugir, é se acomodar, é trair. Tome a rédea da sua casa e se alegre com isto. Construa seu lar cada dia um pouco, exija o respeito e a admiração e dê à sua esposa a honra que ela merece. Seja um pai presente para com seus filhos. Pergunte a si mesmo, será que sou uma pessoa de convívio agradável? Verso 10. Há pessoas que passam o dia sonhando com o travesseiro. Há pessoas que estão sempre cansadas. A morte no Antigo Testamento é sempre vista como algo negativo, e a vida após a morte era para eles um mistério, pois acreditavam nela, mas não sabiam nada a esse respeito, sobre a qualidade de vida depois da morte. Só quando Jesus Cristo veio e venceu a morte, é que passamos a ter melhor compreensão sobre o que está além dela. Versos 11 a 18. A partir daqui vemos o outro lado da moeda. A filosofia hoje é que se você quer vencer, você tem que correr mais rápido do que todo mundo. Batalhe mais do que os outros, corra na frente dos outros, e cada um por si, Deus por todos. Vá pisando em quem puder para ser o primeiro. Essa filosofia é para os ratos e não para pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Pessoas que amam a Deus e querem honrá-lo resistirão a essa pressão. Podemos ser prósperos sem precisar correr desse jeito, nem pisar em ninguém, porque nosso sucesso depende de nossa caminhada com Deus. Sucesso que rejeita Jesus, sucesso conquistado pisando no seu semelhante, acaba levando ao inferno. Sucesso é caminhar com Deus. Nossos valores têm que ser diferentes dos que pensam as pessoas do mundo em geral. Se você olhar para a cruz, para esses, ela é derrota. Mas sabemos que ali Jesus conquistou o sucesso e a vitória sobre a morte e sobre o inferno. Existe um caminhar, existe um mover, existe um plano estabelecido por Deus para este planeta e as coisas caminham para o fim. As profecias serão todas cumpridas, agradem ou desagradem as pessoas. Que Deus revista o seu povo com espírito de fortalecimento e assim tenhamos sabedoria para crescermos no poder do Espírito Santo, tornando-nos inabaláveis e imbatíveis no momento da perseguição, da angústia e da dor. Tudo o que está escrito em Apocalipse acontecerá. Verso 17. Imagine uma cidade com poucos habitantes que de repente se acha cercada por muitos inimigos prontos para invadi-la. Dentro da cidade há um homem sábio, porém pobre, mas ele traz uma boa ideia e por isso a cidade é salva. A Bíblia não diz qual foi a ideia do homem, só diz que o homem foi esquecido. A Bíblia então nos ensina que a sabedoria dentro da cidade é melhor do que a força do lado de fora. A cidade era pobre, havia poucos habitantes, era pequena, mas havia um homem sábio. Do lado de fora havia um exército grande e poderoso, mas foi vencido por causa de uma palavra sábia. A força é impressionante, a sabedoria, no entanto, é mais efetiva, porque ela vence os poderosos. A visão do mundo é ser forte, brilhante e competitivo antes que as pessoas tomem vantagem sobre você. É viver na defensiva. Mas nossa visão tem que ser outra. Nós recebemos de Jesus o reino de Deus e o que é bom para o reino tem que ser bom para nós. O que não for bom para o reino não deve ser bom para nós. Jesus disse a Pilatos que o seu reino não era desse mundo, então o nosso também não é. Se o nosso reino não é desse mundo, por que vamos agir como as pessoas que escolheram esse mundo? Por que teremos os padrões daqueles que seguem o príncipe desse mundo? Temos que lembrar que o mundo jaz no maligno. Como queremos servir a Deus se seguimos os conselhos através das circunstâncias do mundo? Como vamos desejar as mesmas coisas que o ímpio também deseja? Qual a diferença entre o mundo e a igreja?
Qual a diferença entre servir a Deus e o servir ao diabo? Vemos espírito de facção dentro da igreja. Vemos um espírito de competitividade dentro da igreja de Jesus. Fazemos parte de um mesmo corpo. Jesus só tem uma noiva, mas um só pecador destrói muitas coisas boas.